Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar do regime racista sul-africano do Apartheid. Mas antes de eu entrar no tema, eu tenho um recado muito rápido. Saber se comunicar em inglês é muito importante no mundo globalizado em que vivemos. E o canal te oferece este curso completo, do básico ao avançado, o inglês com a gringa, com vídeos aulas espetaculares, onde você irá aprender o inglês do dia a dia, com lives semanais com suporte direto no WhatsApp. E o melhor, o acesso é vitalício. Clicando no primeiro link que está na descrição, você vai começar a destravar o seu inglês e ganhará um desconto de 70% como está na tela. Porra, porque por tempo limitado. Chega de The Books on the Table, de Inglês Information. Clique no primeiro link da descrição e comece a falar inglês como os nativos. A região, que hoje é a África do Sul, foi disputada entre ingleses e holandeses entre os séculos 17 e 19. Os europeus tinham interesse nas pedras preciosas locais, como o diamante e ouro. O domínio holandês durou por bastante tempo e influenciou o idioma falado na região, o Afrikaner, de base linguística holandesa. Entretanto, no ano de 1902, os ingleses venceram a disputa armada e dominaram oficialmente o lugar. Neste período, as primeiras medidas de segregação entre brancos e negros foram implementadas, como limitação espacial, aonde a população negra poderia viver. Foi destinado aos negros somente 7% do território da África do Sul, eles que representavam mais da metade da população do país. A África do Sul contemporânea podemos dizer que nasceu em 1910, resultado da união dos colonos britânicos e dos afrikaners, ou boeres, de origem holandesa, com a população negra totalmente escanteada. O Apartheid, ou o desenvolvimento separado das raças em Afrikaner, sistematizou a partir de 1948 a segregação praticada desde o século XVII pelos primeiros colonos holandeses. A política racista do Apartheid tinha como objetivo submeter a maioria da população a uma reduzida minoria branca, que seria a única a ter acesso ao poder político e econômico no país. Instaurado pelo Partido Nacional, o PN, que dominou a vida política do país de 1948 a 1954, este sistema se apoiava em 3 pilares: a lei sobre a classificação da população, a lei da habitação separada e a lei sobre a terra. O procedimento de classificação racial de pessoas dividiu a população sul-africana em 4 raças: brancos, africanos, negros e indianos. Amigos e familiares classificados em raças diferentes foram obrigados a se separar. Na vida cotidiana havia placas para reservar ônibus, restaurantes, bilhetes e até praias para a população branca. Os casamentos mistos e as relações sexuais interraciais eram proibidas. Os negros tinham acesso a uma saúde e uma educação totalmente precárias. Quase todo o território, cerca de 87%, era reservado aos brancos. Cerca de 3,5 milhões de pessoas foram expulsas à força, e os negros relegados às townships, cidades dormitório, uma espécie de reserva étnica. Até 1986, os negros eram obrigados a viajar com uma carteira de identidade que informava para onde tinham permissão de ir, arriscando-se, em caso contrário, a prisão ou pagar multas. O estabelecimento do Apartheid provocou resistência. O Partido Congresso Nacional Africano, ou CNA, primeiramente adotou métodos não violentos, como greves, boicotes e campanhas de desobediência civil. Uma das vozes anti-apartheid foi Desmond Tutu. Ordenado sacerdote em 1960, passou a servir como bispo de Lesoto de 1976 a 1978, bispo assistente de Joanesburgo e reitor de uma paróquia em Soweto. Em 1985, Tutu se tornou bispo de Joanesburgo e foi nomeado o primeiro arcebispo negro da cidade do Cabo. Ele usou seu papel de destaque para falar contra a política de opressão aos negros do seu país, sempre dizendo que seus motivos eram simplesmente religiosos e não políticos.
A insatisfação da maioria com o regime do apartheid crescia e a repressão também, e as manifestações que haviam sempre eram reprimidas de forma violenta. Por exemplo, em 1960, a polícia abriu fogo contra manifestantes em Sharpeville, matando assim 69 negros, com muitos sendo presos, pois eles estavam protestando contra a obrigatoriedade de usarem cartões de identificação que limitavam seus deslocamentos. Diante do receio dos protestos aumentarem, o CNA e o Partido Comunista foram banidos pelo governo sul-africano. Sendo assim, já nascido e estando na clandestinidade, o CNA optou pela luta armada e seu líder era Nelson Mandela. Orientado pelo comunismo revolucionário, o CNA passou a praticar atos de terrorismo no território sul-africano, com a finalidade de obter uma estabilidade política na região. Nelson Mandela foi um desses radicais. Mandela chegou a receber treinamento de guerrilha com os comunistas da Argélia no início da década de 1960. Foi preso por tais práticas em 1962, sendo julgado e condenado à prisão perpétua em 1964. Os negros sul-africanos, durante esse período que Mandela foi preso, realizaram inúmeras ações contra o governo racista, apesar da enorme repressão. O Levante de Soweto, em 1976, por exemplo, foi iniciado por estudantes que se opunham ao ensino da língua africana, o que levou a um aumento da intensidade dos protestos contra o regime e, como consequência disso, houveram mais ações repressivas e violentas por parte do governo sul-africano. Nesta altura, as sanções internacionais contra a África do Sul foram se acumulando. Por exemplo, a exclusão do país dos Jogos Olímpicos, a exclusão do país também da Copa do Mundo, expulsão dos órgãos da ONU, entre outros embargos internacionais. O regime racista estava sendo estrangulado e escanteado pela comunidade internacional. Até que em fevereiro de 1990, o presidente Frederick de Klerk, que estava há apenas 5 meses em poder, surpreendeu a todos ao legalizar a oposição negra, com Nelson Mandela sendo libertado em 11 de fevereiro, depois de passar longos 27 anos na prisão. 1 ano e meio depois, o apartheid foi abolido. Os dois, Klerk e Mandela, receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. A transição para a democracia, portanto, foi um pouco trabalhosa. Houveram divergências e tentativas de golpes, através de atentados por alguns grupos brancos, como o Movimento Afrikaner e pelo grupo negro chamado de Exército de Libertação do Povo de Azânia. Em abril de 1994, a África do Sul finalmente organizou as primeiras eleições multirraciais e virou assim a página do apartheid. Foi nesse cenário então que Nelson Mandela foi eleito presidente do país em 1994, após uma expressiva vitória nas urnas, o que levou ele a governar a África do Sul até 1999. Seu governo foi caracterizado pelo esforço em acabar com o legado histórico do apartheid para a população negra sul-africana. Foram criados programas de habitação, educação e desenvolvimento econômico para a população que vivia nos guetos. Uma nova Constituição então foi aprovada, garantindo assim a estabilidade política do país. Depois que Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, em 1994, Tutu foi nomeado por ele para uma Comissão da Verdade e Reconciliação, criada para investigar crimes cometidos por brancos e negros durante a era do apartheid. Ele também foi creditado por cunhar o termo Nação Arco-Íris para descrever a mistura étnica da África do Sul pós-apartheid. Mas em seus últimos anos, Tutu lamentou que a nação não tivesse se unido da maneira que ele sempre sonhou. O arcebispo anglicano Desmond Tutu, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, que ajudou a acabar com o apartheid na África do Sul, morreu em 26 de dezembro de 2021, aos 90 anos. Enquanto a Mandela, apesar de suas ligações com o terrorismo revolucionário, Mandela se tornou um símbolo da resistência contra o regime racista do apartheid.
Sua última aparição pública aconteceu na final da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, bastante já debilitado pela idade avançada. Foi internado diversas vezes, causando sempre grande apreensão da população sul-africana e da comunidade internacional. Entretanto, em 5 de dezembro de 2013, em decorrência de uma infecção pulmonar, Nelson Mandela morreu em sua casa na cidade de Joanesburgo.